parte do nosso mini treinamento de hoje, que diz respeito, então, ao estudo da vida espiritual. Nós temos a noção que essa terceira esfera, ela contém as duas outras esferas. Quer dizer, nós temos uma esfera temática, que essa semana nós estamos falando de projeto de execução de fundação, de edifícios, edificações, né? Tem uma outra esfera, que é a gestão, que eu estava falando do casamento, do relacionamento, e como esse relacionamento é importante para atender à necessidade do cliente. Se os donos lá da padaria, os donos, o pessoal da padaria, né, não se relaciona bem, eles não vão atender bem os clientes. Eles têm que ser eficazes no atendimento do cliente. Então, a analogia com a padaria, eu acho muito importante, como eu fiz hoje. É um casamento entre todos aqueles, porque, na verdade, quando na Bíblia fala que Jesus Cristo é o noivo e a igreja é a noiva, veja, a igreja é formada por homens e mulheres que nasceram de novo. Portanto, o casamento que eu estou falando é um relacionamento. E é um relacionamento com o cabeça, que é Jesus Cristo, com todos aqueles que nasceram de novo. E assim que será lá na vida eterna. Né? Nós vamos ter o Espírito Santo, pelo que eu entendo, e Jesus Cristo cabeça. E nós vamos viver num relacionamento, num casamento. Né? Não vai ter homem e mulher lá. Né? É uma coisa mais profunda, portanto, é um relacionamento. Né? Cada um com as suas características. É isso que eu estou falando. E quando você vem para a vida espiritual, à medida que você nasce de novo, você começa a compreender, ter essas revelações que a gente passa aqui. Tá? Então vamos, após isso, eu tenho que pôr um vídeo, que é a forma que a gente tem tratado o treinamento, né? Que é apresentar um vídeo. Esse vídeo, ele está na playlist lá do canal YouTube da Academia Dynamis, que é o endereço é Engenheiro Mauro Lozano, e essa playlist é referente ao curso, tem esse trechinho de 10 minutos, a gente passa um pouquinho aqui, vocês podem ver o resto do trecho de 10 minutos. Cada mini treinamento, número de 10, tem 10 minutos de vários preletores, e todos 10 minutos tem o original, que também está na playlist de cada preletor. Portanto, a gente vem com carinho todo dia, literalmente todo dia, toda hora, trabalhando para que a academia e para o canal YouTube ser substancial em ajudar a todos nós, principalmente a mim, né? No caso, eu tenho uma incumbência, então uma liderança, e fazer com que isso venha a salvar vidas, né? Salvar vidas e proporcionar a transformação espiritual, ou seja, o processo de metanoia, que é um evento que nós temos aos sábados, das 10 às 11, que é a mentoria, né? O que está na nossa mente, né? Que é a transformação da mente. Né? Então lá a gente estuda alguns vídeos com relação à transformação da mente. Vamos escutar o Luiz Bonelli. Luiz não, o Então Romeu veio a Bonelli. palavra do Senhor a João no deserto. E aqui é a mesma coisa. Veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel. E essa é a terceira frase. A quarta frase importante. A Ezequiel, essa é a frase, a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote. O que será que pode conter nessa frase tão importante? Nós vamos ver. Há muita coisa nessa frase. A palavra veio a Ezequiel, Senhores, repetindo. eu acredito que quem esteja escutando essas poucas palavras vão perceber que existe uma dificuldade de entender. Mas eu queria observar o seguinte, não a dificuldade de entender, mas como que o preletor trata a sua conferência. E por isso que eu estou pondo tudo isso no canal YouTube. Para vocês irem no original, porque esses preletores aí, para mim, são um melhor que o outro. Por que são um melhor que o outro? Porque todos eles estão agraciados com o governo do Espírito Santo. Eles falam a mesma coisa, com
cenários diferentes, de contextos diferentes, mas fala a mesma coisa, porque tudo foca para Cristo. Por isso a Bíblia toda foca para Cristo. Então, um monte de histórias bíblicas que ocorreram, mas todas elas dirigidas para sermos imagem e semelhança de Cristo. Esse é o ponto. Né? Então, à medida que você ouve, à medida que você lê, você vai cada vez mais se aproximando de Cristo. Isso que é importante. Né? Importante é a gente se arrepender dos erros que a gente comete todo dia. Ai daquele que acha que não cometeu erro. Ai daquele que não se arrepende do erro que fez hoje. Né? Ai daquele. E quando você não se arrepende, você perde a oportunidade de estar se desenvolvendo. Deus adora ver o seu filho arrependido, triste pelo erro que fez, porque Deus já sabe que o filho dele é um pecador. Já mandou o filho Jesus Cristo, há 2000 anos atrás, para tirar o pecado do mundo. Então, enquanto que o ser humano, quando é insistindo em não se arrepender, ele não reconhece o erro dele, não reconhece o pecado e vai ficar no pecado. E quem fica no pecado, quem não ouve o Espírito Santo, ou melhor, a Deus, né, a intuição, vai parar no inferno. Então, como eu posso me alegrar com alguma coisa se eu vejo pessoas amadas indo para o inferno? Não posso. É difícil a gente conseguir ficar muito alegre, porque a minha alegria está em Cristo. E Cristo está triste junto comigo, porque Ele quer salvar o mundo, e o mundo não quer aceitar Jesus Cristo. E como eu tenho Cristo em mim, eu sou agredido pela sociedade. Sou agredido pelas pessoas mais próximas. Né? Porque é por estarem próximos que o inimigo as usa para me atacar. Então, vamos escutar aqui. Filho de Buzi, o sacerdote. Mas o que Deus carecia nesse momento não era de mais um sacerdote. Não havia sacerdote mais. E, aliás, a esmagadora maioria deles promíscuos. Tanto é que o povo de Deus estava no cativeiro, exilado na Babilônia, na terra dos ídolos. Né? Veja que o povo de Deus estava exilado na Babilônia. Quando você estuda a palavra, você vê que o povo de Deus fez muita coisa errada e continua fazendo. Agora, ai daquele que acha que não faz as coisas erradas. É porque não pertence ao povo de Deus. Não é filho de Deus. Porque o filho de Deus reconhece seus erros. Quem não é filho de Deus não reconhece. Não adianta chegar para quem não é filho de Deus e falar o erro dela, da pessoa. Por quê? Porque ela não reconhece. Ela não reconhece. Ela fala de Cristo. Ela acredita em Deus. Mas ela não age da forma espiritual correta. Porque ela não vê nem o erro dela. E pior, quando a pessoa não vê o erro dela, ela começa a ver o erro dela nos outros. E ela nem percebe. Porque o inimigo, ele tem sua limitação, né? Então ele fala do erro do outro, mas é da pessoa que está falando. Por isso que nós temos que se relacionar com o Espírito Santo. Porque ele vai falar as coisas certas. O resto não fala. Não quer dizer que o Espírito Santo não possa falar através do outro também. Isso acontece. Então, o que o Senhor necessitava era de um profeta, e não de mais um sacerdote. Nós vamos ver qual é a implicação dessa quarta frase. E a quinta, por último, também muito significativa. É dita no final do verso 4, falando então sobre Ezequiel, que ali esteve sobre ele a mão do Senhor. E o que isso significa à luz do Novo Testamento. Então, essa é a quinta frase. Os irmãos veem que em 3 versículos nós temos 5 coisas tremendas. Vamos avaliar então a primeira delas e buscar à luz do Novo Testamento o que essa frase sugere. Estando eu no meio dos exilados. Meus irmãos, o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia em 3 levas de cativos. Assim como retornou da Babilônia depois de 70 anos, em 3 levas de cativos. A primeira leva com Zorobabel. Eu só queria terminar até a nossa
nossos 10 minutos sobre o estudo da vida espiritual, falando desse cativeiro. Hoje nós estamos cativos. É. Quando fala que o povo de Deus passou 40 anos no deserto, quando fala que o povo de Deus ficou 70 anos exilados na Babilônia, é o que está acontecendo hoje. Espiritualmente é a mesma coisa. O mundo está ligado ao Egito. O mundo hoje está ligado à Babilônia. Então, espiritualmente é a mesma coisa. Então, as pessoas estão correndo para baixo, para cima, com mil problemas, né? Mas não estão casadas com Jesus Cristo. Elas não se relacionam com Cristo. Elas querem fazer da cabeça delas. Se eu fizer as coisas da minha cabeça, eu estou ferrado. O que tem de valor num ser humano é o que tem no coração dele. E se no coração dele tem lixo, ele é um lixo. Se no coração dele tem Cristo, tem o Espírito Santo, ele é um filho de Deus, em processo de transformação, em processo de aprendizado, em processo de metanoia. É isso. Cada um que cuide de si próprio. E só tem um jeito de cuidar de si próprio. É ter um relacionamento com Deus. Senão, não vai cuidar de si próprio. Vai para o inferno. Já está no inferno. Porque não ter Cristo já é um inferno. Só que as pessoas não percebem. Tá bom? Então, por hoje eu paro por aqui e até. Compartilhe o nosso projeto, venha participar, venha trabalhar conosco.